Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma sessão de componentes. Na última aula eu mencionei que iríamos começar o assunto colunas, mas eu me lembrei de alguns assuntos aqui que eu acho bastante pertinentes, por isso resolvi me aprofundar um pouco mais, abordar mais alguns assuntos em relação a componentes. Eu cheguei a mencionar, quando vimos na esquadrias, uma aula sobre detalhamento, sobre o aproveitamento de bibliotecas do AutoCAD dentro do Revit. E eu acho esse assunto bastante importante, porque você pode não ter todas as bibliotecas de que você precisa, para o Revit, e enquanto que você tem as mesmas lá no AutoCAD. Muitas vezes blocos que você já está acostumado a utilizar nos seus projetos, como o padrão da sua empresa, Então eu vou demonstrar aqui algumas formas de aproveitar não somente aqueles detalhes típicos que eu mencionei na aula sobre detalhamentos dentro do assunto esquadrias, mas também outros blocos mais simples. Eu vou tomar como referência aqui esse banheiro e vou querer aqui colocar os componentes deste banheiro, tá certo? Vou começar aqui por um vaso sanitário. Claro que dentro do possível vocês deem preferência a utilizar os blocos do Revit, tá certo? Mas vamos ver aqui uma maneira bem simples de aproveitar os desenhos do AutoCAD, os blocos do AutoCAD. Eu vou lá no AutoCAD, meu AutoCAD aqui está com o CAD Norma Professional carregado, aquele desenho do exercício está em metros, Vou usar aqui apenas o Model Space para esse exercício, estou trabalhando em metros, ok? Aqui é uma propagandazinha do CAD Norma, claro. Eu vou colocar aqui escala 1 para 50, não é relevante. Tá? Só para mostrar aqui que no CAD Norma Professional, por exemplo, para AutoCAD, eu tenho aqui na biblioteca já uma série aqui aproximadamente, vamos dizer, na data de gravação desse vídeo, aproximadamente aí 5.000 blocos. Então vou pegar aqui, por exemplo, em arquitetura, no grupo de banheiros, vasos com caixa, tá, ok? Eu quero aproveitar aqui uma biblioteca, um vaso sanitário. Ou então, eu posso querer aproveitar aqui na biblioteca de fabricantes, que é uma deficiência hoje, eu estou falando aqui em dezembro de 2012, do Revit atual, que seriam blocos de fabricantes no nosso padrão de desenho. Então vou buscar aqui na biblioteca Selite. Eu tenho um modelo específico que eu quero utilizar no meu projeto. Vou pegar a linha Azaleia, esse vaso com caixa aqui. Vou inserir no meu desenho. Vou pegar um ponto base qualquer. Tá? Seria ideal que eu colocasse no ponto 00. Vou colocar aqui então no 0,0, porque será também o ponto de inserção do meu desenho. Bom, tem aqui o meu bloco colocado. Eu posso, o primeiro instinto nosso seria salvar, Eu boto aqui, vou por exemplo colocar na área de trabalho aqui por facilidade de acesso, vou colocar aqui simplesmente vaso, tá ok? Depois a gente vai tratar desse assunto de organização. Beleza, tá lá, salvei o meu desenho com o nome de vaso, Eu tenho aqui nesse vaso, Eu vou explodi-lo, tá ok? Para não ficar um elemento composto, vou salvar novamente. Tá, aí eu vejo aqui que ele está inserido no Layer Select, ok? Todos os elementos, e os que têm cores diferentes estão aqui com a cor vermelha, enquanto que os que estão no Layer estão com a cor by Layer. Bem, salvei esse desenho e vou voltar lá para o Revit. Primeiro passo nosso, primeiro modo de inserir isso seria inserir, a gente também já viu esse elemento aqui, importar do CAD. Eu vou lá na minha área de trabalho, onde eu guardei esse desenho, e peço lá vaso. E aqui eu peço manual a partir da origem, porque como eu coloquei meu bloco lá no 00, a posição do mouse dele, vamos dizer assim, vem gravado aqui na minha posição de inserção. Vou preservar as cores por enquanto, camadas todas, e unidade de portação, vou selecionar metros.
ok? Porque ele está em metros, lá eu configurei lá pelo CAD norma para que ele fosse inserido em metros, né, o tamanho normal. Clico agora em abrir. Vocês reparam aqui que já vem o bloco inserido, e como eu mencionei, né, ele vem grudado aqui na ponta da seta, né, que o cursor do Revit, aqui eu estou usando o Revit 2011, é uma seta, vem lá pelo ponto de inserção do vaso sanitário. Vocês já vão reparar aqui que ele inicialmente é concebido lá no AutoCAD com contorno em amarelo, né, porque geralmente a gente usa fundo preto no AutoCAD, né. Eu poderia, vou cancelar aqui, fazer o mesmo processo, voltar aqui e pedir para inverter as cores, né? Também já mencionei isso, não vou entrar em detalhes técnicos. Aí ele faz uma inversão de cores, né? Inversão no palette lá do Revit, e agora ele vem com a cor lá invertida. Tá, ok? Esse passo não é necessário, nós vamos ver daqui a pouco por quê. Cancelo aqui e modificar, né? Ele continua inserindo objetos. Eu venho agora aqui, peço rotacionar, eu posso arrastar esse centro de rotação aqui para o ponto médio, clico no ângulo 0, clico no ângulo 90 e posso também movê-lo, né? E os procedimentos normais do Revit. Bem, para trabalhar esse bloco aqui, eu seleciono aqui em VG, né, visualização gráfica, eu digito VG no teclado e posso pedir aqui, ó, categorias importadas, né, e ele vem aqui, ó, vaso, tá, ok? Eu abro aqui, expando. Repare que ele trouxe todos os layers que estavam naquele desenho, tá, ok? Porque eu exportei lá, eu só salvei como, mas aquele meu desenho já tinha vários layers dentro dele, tá, ok? Então o que eu vou fazer? Cancelo de novo, vou deletar, vou lá de novo, importar CAD, peço vaso, e aí em camadas eu peço para especificar as camadas. Quando eu der agora abrir, ele vai me pedir agora quais camadas eu desejo importar. Eu falo verifica nenhum e peço apenas o layer select, onde estão os elementos que me interessam. Clique em OK. Mesmo procedimento, tá, ok? Vou colocar aqui, não vou executar as operações de rotação não, e movimento, tá? VG, categorias importadas, tenho lá vaso sanitário, aí tem o layer select, tá, ok? E eu posso pedir em linhas aqui, sobrepor, eu peço espessura sem sobreposição, mas posso pedir para ele colocar tudo em preto. Então é como se eu estivesse modificando a cor do layer do elemento. Tá, ok? Aplicar. Ok. Tá lá, o vaso ficou preto. Bem, em termos de ilustração, ficou perfeito. Tá, ok? Só que quando eu for contabilizar o desenho, tabular, né, ou seja, fazer tabelas, né, eu posso e devo querer fazer tabelas de equipamentos hidrossanitários, né? Esse elemento não será contabilizado. Eu tenho batido muito nesse assunto de tabulação, né, criação de tabelas, levantamento de quantitativos, porque essa é uma função primordial, né, uma característica primordial para o Revit Architecture em se tratando da tecnologia BIM. Porque, como eu já mencionei em alguns vídeos, a tecnologia BIM não consiste simplesmente em fazer um modelo eletrônico. O fato de você poder tabular um elemento, né, e inserir aqueles omniclass que eu já ou keynotes, né, notas-chaves no Revit em português, servirá para que você interligue o projeto. Aqui nós estamos falando apenas de projeto, né, mas uma proposta muito interessante, né, do BIM, que faz com que a BNT, as BEA, a Sinduscon, né, estejam investindo nessa tecnologia, é a integração que ele vai promover no mercado. Tá, ok? O BIM não veio só para modificar o setor de projetos. Quando você modela de forma adequada a sua edificação, né, dando a cada elemento uma categoria, né, um conjunto de parâmetros de Revit, você irá permitir
que este desenho, na verdade, se torne um grande portal de acesso à edificação. Então você poderá, através de outros programas, como o Navisworks, né, da própria Autodesk, criar planilhas de acompanhamento de obra, e para cada elemento será colocado numa fase diferente. Então vai te permitir também um planejamento de gastos, né, e vamos dizer assim, de compra dos elementos, né? Então, por exemplo, quando você vai edificar o projeto, você não precisa logo de saída ter todos os vasos sanitários, né? Você vai comprar numa fase posterior, quando as instalações hidráulicas já estiverem prontas. Então você estabelece uma rede PERT, né? Um fluxograma similar ao que se faz hoje usando o Primavera e outros programas, né? O Cisplo, que ligado à parte de orçamento. Então, enfim, vocês devem ter em mente que quando você está usando o Revit, você não está simplesmente desenvolvendo um projeto de arquitetura ou de instalações. Você está criando um modelo que será usado em toda a edificação, né? Aqui você poderá associar, como eu já mencionei em outros vídeos também, esse bloco a um site de fabricante. Você poderá associá-lo a planilhas de manutenção, né? Então, o conceito de BIM, né, é importante que vocês tenham isso em mente. Ele é muito mais amplo, tá ok? Ele causa uma revolução em todo o mercado, uma integração do mercado. Então, o que você fizer no seu projeto, se você fizer bem feito, ele vai servir também para a parte de orçamento, vai servir também para a parte de acompanhamento de obra e futuramente para a própria operação e manutenção da edificação, tá ok? Então você não está fazendo um desenho, você está fazendo um banco de dados que vai acompanhar a edificação por toda a sua vida, beleza? Bom, então voltamos aqui ao assunto Revit. Então, quando eu usei esse bloco do AutoCAD dessa forma, se eu estou fazendo um desenho técnico, simplesmente, né, um desenho para entrega, né, um papel, muito bem, resolveu o problema. Mas essa não é a forma ideal. Primeiro, pela questão de tabulação, e segundo, que essa forma de inserção de desenhos do CAD também torna o desenho bastante pesado. Vocês reparem que se eu clicar nesse objeto, tá, só tem apenas aqui o símbolo de importação vaso. Eu não tenho nenhum parâmetro característico dessa família. Ok? Então, qual é a forma ideal de fazer isso? Vamos deletar esse desenho, e eu estou expandindo pouco a pouco a nossa visão de famílias, né? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em arquivo em Revit, né? E vou criar um novo família, tá certo? Bem, as famílias também já mencionei, mas eu sempre vou relembrar alguns conceitos. Da mesma forma que quando eu iniciei um componente, eu escolhi logo a categoria dele. Para começar uma nova família, eu vou proceder da mesma maneira, né? Eu vou escolher como modelo para a criação desta família um desses arquivos do Revit, que já vai ter parâmetros de família ou de categoria, né, associados a esse elemento, que irão me permitir utilizar toda a capacidade do BIM, fazendo essa integração. Tá, ok? No caso de vaso sanitário, ele pertence a uma categoria de instalação hidráulica métrica. Então vamos lá, vou clicar em abrir, eu estou criando um novo desenho a partir de instalação hidráulica, e aí sim eu vou lá em inserir, importar CAD. Agora vamos lá, eu visualizo, aqui eu não especifiquei a unidade desse desenho ainda, deve estar em milímetros, mas eu já especifiquei que a unidade de importação é metro. Tá, ok? Então ele se encarrega de fazer a adequação de tamanho. Vou clicar em OK, está tudo certo, eu já estou em especificar, né? Eu estou na mesma seção de Revit, então ele mantém os parâmetros aqui utilizados. Ok, clico em abrir, eu coloco verificar nenhum, select, OK. E boto aqui no meu ponto 00. Muitas vezes eu não tenho a precisão exata, tá? Eu vou aproximar bastante aqui de colocar no insert point certinho. Para isso eu teria que ter alguns outros elementos aí de alinhamento. Ok? Agora o que eu vou fazer? Como ele é uma categoria importada, eu seleciono, tá? E eu vou clicar em explodir
e vou colocar explodir parcial. Tá? Por quê? Porque quando eu faço essa explosão parcial, tá? eu não transformo ele totalmente em linhas e arcos. Tá? Vamos falar assim de uma forma reduzida. Ele continua sendo um elemento que ele chama aqui de aninhados. Tá, ok? Continua sendo um bloco, mas agora sendo o conjunto associado como uma família do Revit, né? Da categoria, no caso, hidráulica. Explodir parcial. Beleza. Aí agora eu vou fazer o que? Vou salvar esse arquivo. Bem, se você ainda tem uma carência muito grande de blocos, ou tem uma biblioteca própria, pessoal já bastante extensa, ou mesmo pretende utilizar parte da biblioteca aí do CAD Norma Professional para AutoCAD, né? Eu vou aconselhar mais uma vez uma organização, né? Abra uma pasta, pode ser no próprio lá CAD Norma Revit, né? Ou uma pasta pessoal sua, e coloque aqui uma pasta elementos de importação. Aí separem banheiros, cozinhas, tá ok? Eu não vou me preocupar muito com isso aqui, tá? Vou colocar aqui no CAD Norma Revit, chamar simplesmente de vaso, tá ok? Mas se você, repetindo, se você pretende usar muitos desses elementos, façam aquela organização bonitinha em pastas, ok? Então tá no CAD Norma Revit aqui, que vem com o volume 2, né, do curso em DVD. Vou chamar simplesmente de vaso Selite. Salvei. Bem, eu poderia fechar esse desenho e ir lá e carregar a família, ou daqui mesmo eu posso lá em carregar no projeto. E ele já menciona que não há um identificador carregado para a categoria hidráulica. Deseja carregá-lo agora, né, que são aqueles identificadores que a gente já viu. Vamos colocar aqui, ele vem do Metric Library. Vamos aqui em anotações. O Revit trata as especialidades, né, tubulações, né, na categoria hidráulica, assim como equipamentos mecânicos, né, ele engloba isso, ele chama isso de equipamento mecânico, e eu falo aqui, ó, M, identificador de instalação hidráulica. Tá, ok? Só para a gente depois, se for o caso, colocar anotações. Beleza? Tá ok? Tá lá o meu vaso sanitário. E agora sim, olha lá, eu tenho a possibilidade de alinhamento. Vou clicar aqui, vou pedir para rotacionar. Aqui já veio com o identificador. Vou pedir para ocultar na vista essa categoria por enquanto. Tá ok? Bom, agora vamos ver algumas diferenças operacionais. Primeiro, quando eu clico no elemento, reparem agora que ele tem, olha, as categorias, né, os elementos de hidráulica selecionados a ele, sifão, dreno, e todos esses elementos também poderão ser associados a nossas planilhas, né, ao nosso organograma de obra, né, estabelecendo as fases de compra, né, e de investimentos em cada fase da obra. Então, tenham sempre isso em mente. Bom, algumas diferenças operacionais. Se eu vier agora aqui em VG, eu tenho agora em categorias importadas, não tem mais o vaso sanitário, porque ele não é mais uma categoria importada. Ele é uma categoria de modelo. Ok? E se eu for lá procurar aqui, eu não tenho material hidráulico. Por quê? Porque eu estou usando aqui o Revit Architecture. Inicialmente ele disponibiliza. Tá, ok? Vamos ver a qual categoria ele pertence. Eu clico nele. Está lá, a hidráulica. Tá, ok? Então, se eu vier aqui em VG, eu posso pedir aqui, olha, exibir categorias de todas as disciplinas. Tá, ok? Aí eu vou encontrar aqui hidráulica. Porque o Revit que eu estou usando aqui, ele é simplesmente Architecture. A versão 2013, você comprando o suíte adequado, ele já vem com a parte de estruturas e MAP, né, que seria mecânica, elétrica e plumbing, né, de tubulações. Então vem aqui em hidráulica, olha lá o Selite, tá ok? Então ele incluiu agora um novo tipo de linha Selite, e aqui sim eu posso pegar a linha, sobrepor a cor dela com a cor preta, por exemplo, ok? Espessura sem sobreposição, eu posso colocar aqui uma espessura adequada, 2 no caso,
Padrão, se eu quisesse estabelecer um padrão de linha diferente, não é o caso, aqui são linhas sólidas mesmo, né? Sem sobreposição significa que ele vai usar os tipos de linha nativas, né? Porque alguns blocos eles podem ter misturadas, linhas tracejadas e linhas sólidas, né? Então, sem sobreposição implica que ele usará as próprias linhas do elemento, ok? Cliquei em OK, tá aqui, linhas, padrão, nível de detalhamento, né, por vista. O que, é que seria aquele médio, fina, né, ou rascunho, né, lá na visualização. Beleza? Clique em aplicar, OK. E está lá o meu vaso sanitário, que é realmente um vaso sanitário, embora não esteja representado de forma tridimensional. Bem, a pergunta natural que surgiria agora seria, bom, e se eu fizer um corte desse elemento? Vamos pegar esse corte aqui, corte 2, vamos arrastá-lo aqui para dentro do banheiro. É uma das facilidades do Revit. E vamos abrir esse corte. O que acontece? Eu não tenho lá no pavimento térreo o vaso sanitário, mas se eu fizer uma janela aqui, eu vou aproximar aqui para visualizar bem, olha lá, ele está representado como uma linha. Bom, eu gostaria de ter aqui na visualização também representado esse bloco em vista frontal. Tá? Então vamos aperfeiçoar o nosso modelo. Eu vou aqui eu poderia clicar com Ctrl Tab, tá? Mas eu vou ampliar um pouquinho aqui, alterar janelas. Eu vou pedir aqui vaso Selite, planta de piso, nível de referência. Tá? Voltei lá no meu bloco. Bem, o que eu vou fazer aqui agora? Só mais uma coisa. Eu fiz propositalmente aquela alteração de linhas lá, né? Mas se eu vou usar esse bloco em todos os elementos, é interessante que eu venha aqui e faça a alteração da cor, né, da espessura já aqui nessa família, para não ter que toda hora que inserir no desenho eu ter que fazer aquelas modificações de categoria. Como fazer isso? Olha, quando eu selecionei essas linhas, né, que eu chamo de linhas aqui, porque o Revit trata como arcos e coisas, tudo como linhas, né, arcos, circunferências, né, ele criou uma subcategoria chamada Selite, tá ok? Então, para alterar isso, eu viria aqui em gerenciar, estilos de objeto, né, tá aqui em Selite, eu altero aqui para preto, ok? Tá? Pausem esse vídeo e voltem, tá? Assistam várias vezes. Esse vídeo tem várias informações aí cruciais para a continuidade do estudo do Revit e do BIM, beleza? Ok, beleza, salvei aqui essa família. Bem, esses elementos aqui, eles só têm relevância, né, significado quando eu os utilizo em planta baixa, tá? Então vou fazer o que? Vou selecioná-los e vou clicar aqui em visibilidade sobreposição e vou dizer exatamente que eles só vão aparecer em planta de forro e não vão aparecer frente e atrás e nem esquerda e direita. Ok? Bom, em seguida eu vou pegar uma elevação, tá ok? Elevações, direita, tá? Direita, eu vou olhar de lá para cá, elevação direita. Clico aqui duas vezes, ele abre a elevação direita, está lá o vaso sanitário. E agora eu preciso de uma representação em planta desse elemento. Bem, essa representação, essa visibilidade, repare que eu seleciono esses elementos aqui, eles teoricamente não deveriam estar aparecendo aqui, tá? Mas no editor de famílias, eles aparecerão em todas as vistas. Essa característica de aparecer ou não só vai ser aplicada quando ele estiver inserido num projeto propriamente. Aqui no editor de famílias ele permanece aparecendo. Bem, vamos voltar lá no AutoCAD. Vou apagar esse elemento aqui. Vou buscar lá na minha biblioteca do CAD, da Selite, né, esse mesmo vaso sanitário que eu utilizei. Agora eu quero uma vista frontal dele. Clico aqui, vou inserir no ponto 0,0 novamente, tá ok? Com ângulo 0. Está lá o meu vaso sanitário. Aí eu vou em arquivo,
salvar como, né? Eu utilizei o mesmo arquivo, porque já está tudo configurado, né? Vaso frontal. Ok? Vamos salvar dessa maneira aqui simples. Salvei o meu desenho, volto para o Revit agora. Vou fazer o que? Inserir, importar do CAD. Aquela organização que eu mencionei com relação à biblioteca dos elementos do Revit, né, das famílias que você criou no Revit a partir de desenhos do AutoCAD, não precisa ser observada no caso dos arquivos DWG. Tá, ok? Porque uma vez que você utilizou, ele já foi inserido lá no seu desenho, né, na sua família do Revit, você pode descartá-los. Tá, ok? Então, eu estou criando aqui na área de trabalho. Vamos pegar lá vaso frontal, abrir com as mesmas características. Tá? Mesma coisa, verificar nenhum, quero importar só Selite. Boto aqui no mesmo ponto. Beleza, vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar aqui nesse objeto, que é uma categoria importada. Vou explodir parcial. Tá? Ele vai me dizer aqui, ó, que as linhas realçadas se sobrepõem, né? Isso o Revit já identifica aqui uma falha no desenho, no DWG. Tem duas linhas sobrepostas aqui. Tá? É importante a gente deletar essas interferências. Beleza? E ela já vem em preto, por quê? Porque como eu importei o mesmo layer, ou seja, Selite, tá? E aí, mais uma observação para fazer. É importante que os seus desenhos tenham uma organização criteriosa de layers. Tá, ok? Para que essa importação seja bem sucedida. Ok? Bem, então o que eu vou fazer agora? Vou pegar esses elementos, agora que já estão, não estão na verdade alinhados mais, né? São elementos do Revit, já estão na categoria Selite. Tá, ok? Seleciono esses elementos. Tá? Isso aqui talvez eu tenha uma certa dificuldade em selecioná-los. Clico aqui, seguro o Shift e removo a linha de referência. Vou dar um zoom aqui. Vou clicar no Ctrl para adicionar. Ou melhor, vou chegar perto aqui, porque aqui tem várias linhas, né? Então vou clicar Tab aqui, até ele selecionar a linha que eu desejo. Tá lá, a linha de modelo. Seguro o Ctrl agora para adicionar essa linha à minha seleção. E vou segurar o Ctrl também para selecionar essa curvinha. Se ficar muito difícil identificar, eu vou aqui, tiro as espessuras, né, e vou lá e seleciono corretamente todas essas linhas. Tá, ok? Bom, tendo selecionado os elementos, eu venho agora em visibilidade, sobreposição. E determino que esses elementos agora, por sua vez, eles sejam exibidos em todos os níveis de detalhe, conforme a planta baixa, só que eles não serão exibidos nem em planta de forro. Agora, é um detalhe importante aqui, vou cancelar aqui só para visualizar. Como eu vou olhar aqui em nível de referência novamente, para não haver essa confusão, né, talvez eu tenha sido um pouco infeliz nesse exemplo. Talvez o ideal seja você colocar ele rotacionado aqui para baixo, tá, ok? Eu, com o hábito lá de CAD, adotar o ângulo 0 para a direita, acabei colocando ele virado aqui a 90 graus. Tá, ok? Então, só para não haver essa confusão aí, quando vocês forem fazer, coloque ele visto, né, virado para baixo, que aí a vista frontal será realmente a vista frontal. No caso aqui, esse bloco que eu inseri, que é a vista frontal do vaso, será a vista direita desse bloco. Tá, ok? Perdoe a nossa falha aí. Porque eu não vou fazer o desenho, né, o exercício todo de novo, gravar o vídeo novamente. Então, voltando lá para a vista direita, seleciono a linha, com Ctrl seleciono essas duas, volto lá, seguro o Ctrl, seleciono o conjunto inteiro, seguro o Shift e removo aqui. Selecionei todos os elementos dessa vista. E aqui em visibilidade, eu vou determinar que eles tenham apenas a vista esquerda-direita. Clico em OK. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui antes de ir para o projeto. Como é que ficou a vista 3D desse objeto? Olha lá. Ele tem uma vista de piso e uma vista frontal. Talvez até essa seja uma posição interessante para eu poder selecionar os objetos. Tá, ok? Que aqui eu não tenho interferência. Seleciono todos os elementos aqui.
E aí em visibilidade eu retiro planta de forro, frente para trás, coloco só esquerda e direita. Retiro aqui, clico OK. Salvo, carrego no meu projeto, substituo a versão existente. E se eu for lá agora no corte, está lá o meu vaso sanitário visto, né, visualizado no corte, tá ok? Conforme eu mencionei lá. E assim nós faríamos a mesma coisa, né, inserindo aqui a vista lateral, buscando lá no CAD, faz o mesmo procedimento. Lá no caso aqui eu usei a biblioteca de fabricantes do CAD Norma, tá? Não vou executar todo o serviço. Aqui eu preciso inserir apenas uma vista, pelo fato de meu bloco estar de lado, que a vista lateral do vaso será visível frontalmente, tá ok? Frente e atrás. Beleza? Bem, então com isso fechamos essa aula. E antes ainda de entrar no assunto colunas, nós vamos ver também o aproveitamento de desenhos 3D no AutoCAD na próxima aula. Até lá então, estudem!